Bom, irmãos, hoje, literalmente, nós vamos iniciar a gênese de uma nova série. Literalmente isso. E ao longo dos próximos meses, nós temos a intenção de falar nos 11 primeiros capítulos do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Esses primeiros capítulos das Escrituras, eles vão dar o tom geral de toda a revelação bíblica. Tudo que vai decorrer do capítulo 12 até o fechamento em Apocalipse depende do que está contido nesses capítulos, nesses primeiros capítulos do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E esses primeiros capítulos, eles vão dar sentido e suporte à revelação de Cristo. Os conceitos centrais da ação salvadora de Deus, eles estão de alguma forma expressos aqui, compreendendo a criação, a queda, a redenção e a consumação. E eu penso que nós que iremos expor esses capítulos, esses versos iniciais da Bíblia, nós queremos levar os irmãos a verem Cristo em tudo que está sendo narrado aqui. Que a cada domingo que nós nos defrontemos com o texto bíblico, que nós consigamos enxergar Cristo em Gênesis. Então vamos ler juntos, com reverência, com expectativa de edificação, a palavra do Senhor. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Leiamos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esses primeiros capítulos da Bíblia têm sido amplamente atacados ao longo da história e também na atualidade por evolucionistas, por liberais teológicos e pelos ateus. Eles procuram de todas as formas desacreditar o texto sacrossanto, de todas as maneiras tirar a autoridade bíblica e a veracidade, especialmente a literalidade desses relatos. Eu disse para os irmãos recentemente que um evangelista nacional televisivo, eu acredito que ele esteja na TV desde a década de 70. Desde a década de 70. Eu até era um pouco simpático a ele. Assim meio, nem tanto. Mas um dia, ouvindo ele, eu desvinculei por completo dele, porque ele falou que as figuras de Adão e Eva eram mitológicos, isso em cadeia nacional. E tem muita gente que assiste, tem gente até aqui da igreja que assiste esse evangelista nacional. Personagens mitológicos, eles não foram literais. Então veja que esses primeiros capítulos são amplamente atacados, mas eles são a base para a crença de cristãos em diversos lugares do mundo, em suas mais múltiplas manifestações, oferecendo uma cosmovisão coerente com as grandes questões existenciais da humanidade. Essa primeira parte, como eu disse logo há pouco, prepara o cenário para a vida de Abraão e os seus desdobramentos cósmicos e redentores. Gênesis está dividido em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 11, que é o que nós vamos expor ao longo desses meses, e a segunda parte do capítulo 12 até o término no capítulo 50. E aqui, nesse início, nós nos deparamos como que tudo começou. Por que que existe alguma coisa ao invés de não existir absolutamente nada? Porque existe uma realidade que nós podemos ver, que nós podemos apalpar, sentir, perceber, ao invés de nada. Por que que existem essas coisas? Como que estamos aqui? E como que nós chegamos até o presente momento? Nós fazemos muitas perguntas semelhantes a essas. Por que que existem as coisas? Por que que eu existo? Como que eu cheguei até aqui? E muitos vão fazer essas perguntas naquele tom investigativo e até mesmo filosófico.
como chegamos até aqui, onde começou e principalmente como que as coisas deram tão errado. Como que começou a desmantelar desse jeito. E alguns, em meio à desarmonia, eles se perguntam: será que a vida de fato tem significado? Será que a vida serve para alguma coisa boa? Será que o mundo que nós vivemos tem direção ou está como que um trem fora dos trilhos, correndo descarrilhado, rumo à destruição? Muitos se perguntam, especialmente quando acontecem tragédias semelhantes a essas no âmbito da política nacional nossa. Mas como que Deus permitiu uma tragédia dessas? Muitos se perguntam. Eu disse para os irmãos em uma das últimas exposições que alguns crentes tiveram até crises de fé por não concordarem que Deus permitisse que a esquerda voltasse ao poder do executivo desse país. E pararam de vir à igreja por discordarem dele. Mas, meus irmãos, será que esse mundo está sem direção? Essas perguntas vão revelar o anseio das nossas almas por entendermos o nosso lugar na criação, onde nós nos encaixamos nessa mega criação de Deus, falando especificamente do planeta Terra, é claro, onde há vida biológica, por assim dizer. Onde nós nos encaixamos nisso tudo. E Gênesis nos oferece respostas de Deus a essas e a muitas outras indagações a respeito da origem, do propósito e da finalidade da criação. Em Gênesis, nós vamos ler a respeito da origem da vida humana, origem da natureza, origem do casamento. Por que nós acreditamos que o casamento é monogâmico e heterossexual? Está em Gênesis. Nos primeiros versos de Gênesis. Porque existe tanto mal e tanta injustiça no mundo? Também está em Gênesis. Porque as pessoas matam e se odeiam a despeito de Deus ter feito tudo muito bom. Tudo muito deleitoso. E esse nosso sermão, ele se concentrará em questões introdutórias ao livro de Gênesis, de maneira geral, e algumas aplicações que nós faremos à luz do que acabamos de ler. E primeiro tópico que eu quero tratar, esses aspectos introdutórios. O primeiro deles é a autoria do livro de Gênesis. Gênesis, em hebraico, significa literalmente princípio ou a primeira palavra. Gênese, em hebraico. Princípio ou a primeira palavra. Estamos diante dos começos. Começos do céu, da terra, do mar, dos animais, das plantas, do homem, da mulher, do casamento, do trabalho, da sociedade, a organização social, do descanso, do pecado, do pacto e da redenção. Estamos diante de todos esses começos. Gênesis vai nos oferecer respostas a isso. Está integrado ao chamado Pentateuco, conhecido no hebraico como Torá ou Lei. São os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Os 5 livros escritos por Moisés. A posição conservadora é que todos esses livros foram escritos por Moisés, exceto a parte em que Moisés fala, em que é dito sobre a morte de Moisés. Que os conservadores vão dizer que foi Josué quem escreveu. Moisés não escreveu a respeito da própria morte. Dizer que foi enterrado em tal lugar. Então, Josué finalizou aquela parte. Mas, no mais, foram escritos pelo grande legislador de Israel. Qual foi a ocasião, o tempo, o momento em que esses livros foram escritos? Moisés os escreveu durante 40 anos de peregrinação no deserto com o povo hebreu. 40 anos Moisés dedicou a escrever e a narrar como que esse povo caminhou por todo aquele deserto. E qual a finalidade, o objetivo desses escritos? Deus queria reorientar a visão de mundo do seu povo.
Afinal de contas, eles haviam passado 400 anos no Egito. 400 anos recebendo toda aquela carga cultural e pagã do Egito. Cerca de 5 ou 6 gerações sendo trabalhados e forjados nas crenças egípcias. Eles adoravam a diversas divindades e a natureza. Adoravam aos animais, adoravam ao sol. E o povo veio com essa carga também de ensinamento. E os irmãos sabem, até certa feita eu conversava com o presbítero Natanael, nós passamos por uma experiência, uma visita, o senhor deve lembrar, a uma senhora católica, ela não permitiu que a gente entrasse, e nós ficamos lá fora, né? Conversamos e tudo mais, o filho dela nos mandou lá, presbiteriano, e a gente não conseguiu entrar. E ela disse assim, vocês estão desviados da fé. Né? E meio que quis nos evangelizar e pedir para a gente voltar para a igreja romana. Mas uma coisa que o presbítero disse, é verdade, é que um bom católico vai ser um bom crente. Se ele é um bom católico, devoto, ele vai ser um bom crente, porque ele já está forjado nos rituais, no sistema de frequentar recorrentemente a igreja, e essas questões religiosas, elas ficam muito arraigadas e difíceis de serem retiradas, de serem saneadas. Então, Moisés escreve esses livros na intenção de dissipar a adoração a diversas divindades e a natureza. Eles precisavam de um relato de como tudo começou, de quem é, afinal de contas, o Deus da aliança, as promessas que esse Deus havia feito aos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, José. Eles precisavam da lei de Deus. Por exemplo, Moisés queria explicar algumas leis que pareciam estranhas ao povo, como guardar o dia de sábado. Qual é o fundamento disso? Eles eram escravos, eles não tinham dia de descanso. Eles trabalhavam todos os dias da semana. Para que um dia de descanso? Então, Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansa, estabelecendo um princípio eterno, ou pelo menos até a volta de Jesus, de que deve haver descanso. Por que ser fiel no casamento? Era uma pergunta também, porque eram poligâmicos. Deus criou um homem, uma mulher, Deus os uniu e fez deles uma só carne. Dos dois, uma, e não de 3, e não de 4, e não de 5. De 2, uma só carne. É o fundamento para o não adulterarás. Isso vai dar sentido ao mandamento. Porque é proibido adorar imagens e a natureza. Porque Deus não é a natureza. Ele é espírito. Ele é antes de todas as coisas. Então vejam, irmãos, a importância, a relevância desses escritos para o povo de Deus. E como que Moisés sabia de tudo que está registrado em Gênesis? É o que muitos se perguntam. Moisés não estava no início do mundo, na criação. E nós entendemos que foi, primeiro, pela tradição oral, histórias e informações importantes passadas de pais para filhos. Em Números 21:14, há menção de um livro chamado Livro das Guerras do Senhor. É uma fonte de consulta. Nós não sabemos que livro é esse. Moisés, como homem versado nas ciências do Egito, cresceu no palácio, na biblioteca, na universidade do Egito. Ele conhecia diversas literaturas e cosmogonias de como o mundo foi criado, de como o mundo veio a existir, as histórias como a dos babilônios, dos sumérios, e os próprios egípcios tinham a sua versão de como tudo começou. E nesses relatos antigos do começo de tudo, o que há de comum entre eles é que existia um caos inicial. Havia deuses brigando entre si. É o que há de comum. O que ele não conheceu, por meio da revelação oral e livros, Deus revelou diretamente a ele. Deus falou diretamente a ele. O que os 2 primeiros versos vão nos ensinar.
nós vamos ver essa noite sobre Deus e sobre o mundo. Então, primeiro, os ensinamentos sobre Deus. Primeiro, Deus sempre existiu. Não encontramos nas primeiras palavras quem é Deus e de onde Ele veio. Ele é autoexistente, Ele é eterno. Ele não tem princípio e Ele não tem fim. Ele não tem começo e Ele não tem fim. Nas teoganias antigas, que são os estudos dos deuses, os deuses pagãos eram gerados a partir do caos e da matéria, e eles viviam em conflito entre si. Não nos é oferecida nenhuma explicação sobre quem é o Deus de Israel. Inclusive, quando Deus envia Moisés ao Egito para libertar o povo, Moisés diz: quem é que eu vou dizer que me mandou? E Deus diz: eu sou, te mandou. Eu sou o que sou. Então não há uma explicação sobre quem é Deus, de onde Ele veio, quem o gerou. E aqui diz que no princípio criou Deus, ou seja, Ele é antes de tudo que nós podemos ver e conhecer nesse mundo. Nunca houve um momento de tudo quanto existe em que Deus não fosse. Ele já existia. Segundo, Deus é pessoal. Isso daqui nos é muito precioso, muito valioso nessas exposições. Deus não é uma mera energia impessoal ou uma força criativa ou ativa. O começo de tudo é o Deus Trino, algo que nós vamos ver mais detalhadamente domingo que vem. O Deus Trino já coexistia antes, já tinha comunhão antes, já amava antes, já expressava a sua glória antes. O começo é o Deus Trino, fazendo o universo, e esse universo vai revelar a glória de Deus. Até mesmo os cientistas mais ateus, nos seus estudos, nas suas investigações, eles chegam à conclusão: não é possível. Isso aqui foi planejado. Alguém planejou milimetricamente o mundo, tudo. Das vidas que nós não podemos enxergar com os olhos, as vidas que nós podemos ver. Não é possível que isso veio do acaso. Mas eles não sabem dizer quem. Algo inteligente fez e chegaram no conceito do design inteligente, que eles não sabem quem é. E aí alguns vão chamar de mãe natureza, de força do universo, ou universo, né? Que o universo te abençoe. Ou seja, algo completamente impessoal. Impessoal. Como que algo impessoal vai criar algo pessoal? Nosso Deus é pessoal. Ele tem um plano para a sua criação. Se há um princípio, haverá um fim, haverá uma finalidade. Por isso que ele diz aqui, no princípio, começou, então tem uma finalidade, tem um objetivo, tem uma direção. Definitivamente, o universo não é regido por acaso, por sorte, por azar ou por destino. Então, nosso Deus é pessoal. Nosso Deus é poderoso. Isso fica explícito em todo ato criacional. Ele criou a realidade, toda ela como nós a conhecemos. Tudo que podemos perceber por nossos sentidos. Ele criou pela sua palavra e pelo seu poder. Isso nos ajuda a entender um pouco e ajuda a explicar como que Jesus, naquela noite em que seus discípulos vão à frente na embarcação, e ele fica em terra, e Jesus vai caminhando por sobre as águas, e ele consegue caminhar por sobre as águas, na noite, na escuridão. Isso explica também, quando eles estavam na embarcação, o Senhor Jesus dormindo, e vem uma forte tempestade, a ponto de sossobrar, ou seja, afundar, ir a pique, na linguagem dos marinheiros. Ele diz: Senhor, não vai fazer nada, nós vamos morrer. E Jesus manda dar uma palavra e tudo se acalma. Aí nós conseguimos entender.
que a criação está sujeita ao nosso Deus. Jesus estava no princípio. Ele criou todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Certa feita, numa conferência reformada aqui em Brasília, o pastor Emílio falava a respeito da criação e ele disse algo que me marcou profundamente naquela preleção. Ele perguntou o seguinte: você sabe por que os leões rugem contra você e a natureza, de certa forma, lhe é hostil? Porque você pecou contra o Criador delas. E além de ter pecado contra o Criador delas, a sujeitou à vaidade, a sujeitou à maldição. Meus irmãos, em Gênesis nós vamos ver muitas lições preciosas que precisamos colocar uma lupa e enxergar bem. Em Gênesis, se os irmãos observarem, Deus não amaldiçoa o homem. Deus amaldiçoa a terra. Por isso que quando você vai num ambiente selvático ou selvagem, você precisa tomar muito cuidado. Os bichos vão lhe picar a pele toda. De certa forma vão lhe ser hostil, vão fugir de você. Porque instintivamente eles têm, eu não digo consciência, né? É complicado de falar isso da natureza. Mas eles foram sujeitos à vaidade por conta do nosso pecado. Meus irmãos, Deus é poderoso. Ele criou pela sua palavra e pelo seu poder. Ele criou numa expressão latina chamada ex nihilo, ou seja, do nada. Deus criou a partir do nada. Durante 400 anos, os hebreus foram ensinados que a água e a matéria eram eternas e haviam dado vida aos deuses. Essa era a crença que eles tinham, que no início havia alguma coisa, água, matéria, e isso deu vida aos deuses. O Deus Elohim, essa é a expressão que aparece aqui no início. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. Elohim é aquele que é forte, aquele que é poderoso, que é ilimitado. Ele não está preso a leis naturais ou aos nossos modelos. Ele pode fazer milagres, ou seja, Deus opera além do natural, Deus opera de maneira sobrenatural. Ele é livre para agir com formas que não vão combinar com os nossos tubos de ensaio e a nossa ciência limitada. Tendo isso em mente, irmãos, nós não vamos ter dificuldades para as narrativas que vão se seguir aqui em Gênesis. Nós não vamos ter dificuldades de conceber um dilúvio universal, nós não vamos ter dificuldades de aceitar que uma mulher já passada em dias, já idosa, foi mãe de um filho, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Fatos que não são possíveis de serem explicados cientificamente. Deus não criou a partir da matéria pré-existente. Deus não criou a partir do espaço sideral existente. O mundo não era um local eterno, vazio. O mundo não era um local a ser trabalhado por Deus. Não, Deus criou a partir do nada. Nada havia. Deus criou ex nihilo. Uma outra verdade sobre Deus é que Deus é distinto de toda a sua criação. Deus criou céus e terra. Ele já existia antes da criação. Tudo foi criado fora de Deus. Deus não é o mundo e o mundo não é Deus. Então não abrace uma árvore pensando que ela é Deus. Não faça isso. Os panteístas falam da tal mãe natureza e saem abraçando árvores, saem dizendo que nós temos que estar sujeitos. Algumas culturas, a vaca é um deus e ela deve ser reverenciada e você deve suportar os excrementos, os mugidos, onde ela estiver, porque ela é um deus, é um símbolo de divindade. É exatamente o que Romanos 1 diz, que eles trocaram a glória de Deus pelo que há na natureza. Eles preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. Deus é distinto de toda
à criação. Deus não é a alma do mundo, como vai apregoar as religiões pagãs. Por entender que Deus era a criação, na antiguidade, eles ficavam inibidos de investigar a criação. Mas o cristianismo vem e diz: não, nós podemos explorar a criação para tentar entendermos como que Deus fez. É a mesma coisa de você comprar um relógio mecânico e desmontá-lo e ver as pecinha por pecinha para ver como aquilo foi construído. Isso nós podemos fazer, nós podemos investigar. A ciência, como nós a conhecemos hoje, deve muito ao cristianismo, porque o cristianismo tirou essa ideia de que a natureza é Deus. A natureza não é Deus. Quanto mais investigamos a criação, mais nós percebemos que o nosso Deus é muito maior de tudo que existe. Quando o homem finalmente conseguiu sair da terra e ir para o espaço, eles chegaram à seguinte conclusão: o espaço é infinito. Nós não vamos conseguir chegar no final dele. Para você chegar de um lugar ao outro com os recursos tecnológicos que nós dispomos hoje, você vai apodrecer, secar, virar ossos dentro de uma aeronave. E vai chegar lá só os ossos. Não sei quantos bilhões de anos. Vai ter que andar muito. E não vai conseguir. Você vai ter que gerar dentro dessa espaçonave, ensinar para que as suas gerações cheguem no local de destino e elas consigam voltar. E lá não tem recursos de combustível. Então o espaço é infinito. Quanto mais se explora o universo, mais se percebe que Deus é muito grande. Meus irmãos, apesar de distinto, Deus está presente na criação. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele não é a sua criação, mas ele age nela. Por isso a criação vai lhe obedecer. E quando nós transportamos essa verdade de que, embora distinto da criação, Deus está presente, isso é aplicado à vida da igreja. O grande receptáculo do Espírito Santo nesses dias é a igreja. É onde a glória de Cristo se manifesta. Embora ele seja o Criador absolutamente distinto, ele se manifesta na sua igreja, em meio ao seu povo. E o que esse texto vai trazer sobre alguns ensinamentos em relação à criação? Primeiro, céus e terra, eles vão representar toda a realidade visível e invisível. Céus, nós podemos pensar no sol, na lua, nas estrelas, aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar aqui de baixo. A terra é todo o mundo observável, tudo aquilo que nós podemos perceber. O invisível é o tempo e o espaço. Esse tempo cronos que nós temos. Uma outra lição é que o mundo não é autoexistente, mas o mundo precisa de Deus. Não apenas no ato criacional, mas no ato de providência, de cuidado divino. Alguém precisa cuidar desse mundo. Alguém precisa, eu não digo cultivar, mas enviar vida a esse mundo. Segundo Carl Edward Sagan, que é um destacado cientista planetário norte-americano do século passado, e esse Carl Sagan foi um dos responsáveis por desencaminhar muitos cristãos na busca de uma ciência sem Deus, uma ciência ateia. Segundo Carl Sagan, o universo é tudo que há e tudo que já houve. Para ele, o universo é a origem de tudo. O universo vai oferecer respostas para a origem, propósito e destino da humanidade. E vejam que as empreitadas espaciais visam isso. Achar vida, de alguma forma achar vida. Achar respostas sem Deus. Sem Deus. Para eles, irmãos, o universo é eterno. Numa explicação simples, contração e expansão. Ele se contrai e se expande. Se contrai e se expande. E eu creio que é preciso ter muita fé para sustentar a teoria do Big Bang, que do caos
veio a ordem do impessoal, o pessoal. Da destruição, o amor, a consideração. Como que isso é possível? As Escrituras nos ensinam um começo pessoal, onde há um Deus por detrás de tudo. Não há descrição aqui, nós vamos olhar ao longo desses meses, não há descrição dos processos químicos, mas está evidente que não aconteceu de forma solitária, espontânea ou como fruto, resultado do acaso. Mas a criação é programada, irmãos. Ela é programada. Você nasce, você se desenvolve, você envelhece e você morre. Dificilmente uma pessoa vai nascer e ficar bebê eternamente. Uma pessoa vai nascer e ficar criança, embora alguns fiquem crianças adultos, mas ele vai crescer fisicamente. Você vai envelhecer. Não adianta meter cosmético no corpo, você vai envelhecer, vai chegar para todo mundo. Então existe uma programação. A criação tem uma programação, ela é programada, ela é dirigida, ela é pessoal. Você é filho de alguém, você amou um pai, uma mãe, você ama um cônjuge, você amou seus filhos, ou ama seus filhos, seus irmãos. Ninguém vai viver sem amor, de forma impessoal, mecânica. Isso não é possível. Isso aponta que por detrás de tudo isso há um Deus pessoal. E quando nós nos deparamos com algumas realidades da criação, nós somos tentados a pensar que sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Mas o universo começou. O universo é novo. O universo é pequeno diante da glória de Deus. Eu penso que os cientistas cristãos que estão envolvidos em empreitadas espaciais, eles têm muito medo de Deus. Têm muito medo. Porque o universo é uma pequena mostra do poder desse Deus. O universo veio a existir pela obra de um Deus pessoal. Uma outra lição sobre o mundo é que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e aqui vai nos remeter a uma imagem de uma ave que abre as suas asas sobre o seu ninho, chocando os seus ovos, para que estes venham à luz. É essa a ideia, que o Espírito estava, a palavra ruach, o Espírito estava no início dando vida. E isso vai ficar mais evidente ainda na criação do homem. Que tudo que existe, exceto o homem, veio pelo poder da palavra de Deus. Ele disse, e ex nihilo, do nada, veio a existir. Mas o homem, ele molda um boneco de barro. E Deus sopra-lhe nas narinas fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Concluindo, irmãos, há muitas respostas que nós não vamos encontrar aqui em Gênesis. Por exemplo, nós não vamos encontrar sobre a origem do mal. Satanás aparece no capítulo 3. Do nada, de repente aparece uma serpente que tinha patas, dialogando com Eva. De onde veio? Não sei. Quando os anjos foram criados? Também não vamos ter essas respostas. Talvez muitas outras. A Bíblia não tem como finalidade ser um livro científico, mas a Bíblia é a revelação de Deus a nós. Ela nos diz que Deus criou, mas não detalhadamente, como criou todas as coisas. E a ciência, por mais que ela se empenhe, ela não pode postular nada contrário à ideia de que Deus criou todas as coisas. Ela tem que provar que Deus não criou. E tem que trazer a ideia de quem criou. Quem criou então? Como que veio a existir então, se não foi Deus? Me dê a resposta. Prove. A ciência não tem como. Mas nós devemos aceitar esse relato por fé. Não se trata de matéria de ciência, mas de fé. Gênesis nos ensina que a cosmovisão cristã vai ser incompatível com diversas visões de mundo.
semelhantemente a uma que fala a respeito de duas forças antagônicas dominando o mundo, chamado maniqueísmo e dualismo. Ou seja, o bem e o mal estão dominando o mundo e brigando pelo controle do mundo. Isso é incompatível com a fé cristã, porque Deus domina tudo. Veja que a serpente foi amaldiçoada pelo Senhor. E ela teve o seu fim decretado, a sua destruição decretada, porque o descendente da mulher iria esmagar a sua cabeça. O que havia antes da criação? O relacionamento entre a Trindade. Muitos pensam, Deus precisava criar o mundo porque ele se sentia solitário. Deus precisava expressar a sua glória. Deus precisava amar. Nada disso. Deus não estava só. Deus expressava a sua glória e Deus já amava, porque tudo isso acontecia na Trindade. Mas nós vemos que Deus fez promessas aos seus eleitos antes dos tempos eternos. Antes de Gênesis 1:1, Deus já tinha planos para nós. Deus já nos amava. Esse amor redentor, antes da criação, é a razão de tudo para o que existe. Meus irmãos, Gênesis vai falar a respeito de Deus, que Deus está no centro da história, vai falar da glória do seu nome. Nós somos criaturas preciosas, mas apenas criaturas, feitos um pouco menores que os anjos. E esse Deus, soberano, criador, ele tem sim direito de nos dizer como vivermos. Ele tem direito de dizer como deve ser o nosso casamento, o que fazemos com o nosso tempo, com o nosso dia de descanso, o que fazemos com os nossos recursos, com o nosso dinheiro, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com os nossos talentos, a maneira como criamos os nossos filhos. Ele tem direito de dizer sim, porque ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Mas chama-nos a atenção, e nós vamos celebrar isso logo mais, que Deus, o Filho, é o agente criador. Ele é o grande agente criador. Hebreus 11, nós lemos que pela fé, o universo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Deus, o Filho, não está apenas no centro da criação, mas da redenção também. O universo é voltado para a glória dele. Cristo não é apenas um de nós, mas o Criador de todas as coisas. Meus irmãos, é incrível quando nós paramos para olhar sob esse prisma, a encarnação do Verbo. Aí nós entendemos por que Jesus perde, entre aspas, a paciência, diz: até quando eu estarei convosco? Eu vou dizer as coisas e vocês não vão entender. Aí nós conseguimos compreender algumas reações do Senhor, algumas ações do Senhor. Imagine você criar algo e entrar na história, você fazer parte dessa história efetivamente. Cristo, em sua encarnação, passa a fazer parte do chamado teatro da glória de Deus. Ele é o sentido e o significado da vida. Não reconhecer a Cristo é perder de vista tudo que pode fazer sentido. A única maneira de compreender a vida é Jesus Cristo. Ele estava no início. Nós somos instados a lembrar de Cristo em tudo o que nós fazemos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e a glória também eternamente. Amém.